Manda aqui com a nossa classe produto, né, abri os arquivos aqui, fiz algumas modificações, deixei comentado algumas coisas aqui, né, que a gente implementou ao longo aí das aulas, né, mas é só a título aqui da nossa matéria aqui um pouquinho, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, falar um pouquinho aqui sobre um modificador de acesso private, né, privado. É uma coisa que eu sempre ressaltei, né, vale reforçar, que o acesso direto, né, aos atributos de uma classe é uma situação que a cada implementação a gente precisa avaliar. Né? A gente precisa ponderar, né, essa responsabilidade, se a gente vai deixar a responsabilidade, vai passar a responsabilidade para a classe em si, analisar se aquele novo valor é válido ou não, ou se a gente vai deixar essa responsabilidade para quem estiver utilizando a classe. Tá? Seja quem estiver implementando ou o usuário mesmo, né? Que for manipular direto ou indiretamente aquela classe. Tá? Nessa segunda opção, no caso, a gente passa, além de delegar a responsabilidade, a gente passa, vamos dizer assim, a confiar, né, em quem vai utilizar a classe. Tá? Então, trazer aqui para o código, né? Um dos possíveis problemas, né, que a gente tem aqui no nosso sistema que controla nossa lojinha ambulante aqui de produtos é que esse método diminui quantidade em estoque. Ele, de certa forma, né, ele permite decrementar um determinado valor, né, a quantidade em estoque disponível daquele produto. Né? Eu sei que acho que a gente até modificou esse método aqui de tal forma que a gente adicionou alguma lógica aqui para poder validar, né, para impedir que algumas outras coisas acontecessem, né? Eu acho que não foi aqui, talvez tenha sido na main que a gente fez, né? Algo nesse sentido, não vou lembrar nesse momento. Tá? Então, assim, a gente implementou, né, esse método, né, na época e logo de cara a gente já viu um possível problema aqui. Né? Se, por exemplo, vou colocar aqui na main, né, produto P, recebe new produto, aí esse new produto aqui, deixa eu ver como que está o construtor dele. Está com nome, preço, desconto e quantidade em estoque. Então, eu vou colocar aqui já, né? Por exemplo, celular, nome, preço, desconto. Então, preço eu vou colocar percentual em desconto, eu vou colocar aqui 15,50 e quantidade em estoque eu vou colocar aqui 5. Tá? Essas informações aqui eu estou passando ao construtor, né? Que vai setar, vai atribuir todos esses valores, né? No caso, vai atribuir esse aqui ao nome, vai atribuir esse aqui ao preço, né? Ao atributo preço do objeto, esse aqui ao atributo desconto do objeto e, colocando a mesma cor aqui, esse ao atributo quantidade em estoque do objeto, né? Se você tiver com dúvida, veja ali os vídeos anteriores se eu gravei a respeito de construtores, tá? Então, eu já fiz aqui, defini, criei um novo objeto, né? A partir desse construtor, passando alguns argumentos, né? Que são as informações desse produto. E se eu tentar fazer isso aqui, ó, p. Diminui quantidade em estoque para, por exemplo, 200, né? O que vai acontecer? Simplesmente eu vou diminuir aqui o valor da quantidade em estoque, né? Se a gente colocar aqui para imprimir na tela, né? Por exemplo, quantidade estoque p. Quantidade em estoque. Então, o que vai aparecer aqui na saída para a gente? Quantidade em estoque menos 195. Tá? Então, ou seja, se o valor a ser decrementado aqui na quantidade em estoque desse produto P que eu acabei de criar aqui for maior do que o que eu tenho disponível no estoque, eu não posso permitir uma operação desse tipo. Né? Então, nesse caso aqui, ó, o usuário da classe ele está fazendo uma coisa que não pode. Né? Então, eu quero evitar isso. Tá? E para solucionar esse problema, né, a gente pode até melhorar um pouco esse nosso método aqui, né, de diminuir a quantidade em estoque. Por exemplo, eu posso colocar aqui ele como um boolean, né, com o mesmo nome. Eu posso adicionar aqui um estrutura funcional, né, if, por exemplo, quantidade em estoque for menor que a quantidade que eu quero decrementar, então eu não posso permitir, né, que essa alteração no estoque aconteça, né? Só vou permitir
E só vou realizar essa operação se a quantidade em estoque for maior ou igual ao que eu quero decrementar. Então, return true. Certo? Acho que é isso, né, pessoal? Acho que é isso que a gente... Foi dessa forma, mais ou menos, que a gente implementou. Beleza? Só adicionar aqui uma... Por exemplo, como isso aqui vai retornar um booleano, né? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar isso aqui dentro de um if, né? Se isso aqui retornar um valor true, então vou colocar aqui quantidade em estoque alterada com sucesso, ou falha ao alterar quantidade em estoque. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu tentar decrementar em 200, né? Ó, vai dar uma falha. Eu acho que a gente fez exatamente assim, né, nas aulas anteriores, lá no comecinho, né, de ó. Certo? E aí a quantidade em estoque permaneceu a mesma, né? Daí que a gente colocou aqui no construtor, né? Então, assim, apesar de nós conseguirmos melhorar bastante, né? Passando aqui uma responsabilidade para a classe, né? De verificar antes de atualizar, a gente continua tendo o mesmo problema, né? Sim, eu não consigo. Ninguém garante que o usuário da classe vai sempre utilizar esse método quando ele quiser decrementar algum valor da quantidade em estoque desse produto. O que eu quero dizer com isso? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Uma vez definido aqui as informações do meu produto, eu posso simplesmente fazer o seguinte, p.quantidade em estoque recebe menos 80. O que eu estou fazendo aqui mesmo? Isso, né? Eu estou fazendo um acesso direto aqui ao atributo do meu objeto, né? E é isso que eu não quero permitir. Veja que agora eu nem passo pelo método, né? Então, altero diretamente e vai. Né? Ou seja, quando eu digo assim que ninguém garante que o usuário da classe vai sempre, que a gente vai sempre poder confiar nele, é nesse sentido. Né? Ninguém garante que o usuário vai sempre utilizar esse método, porque o método, ok, o método ele está verificando antes de atualizar. Né? Olha, já aqui não. Aqui não, aqui eu tô zoando o negócio. Né? Certo? E como que a gente pode evitar esse tipo de problema? Né? A gente poderia, por exemplo, adicionar aqui na main uma verificação, né? Ou seja, perguntar aqui se o valor que eu quero decrementar é menor do que zero ou até mesmo menor do que eu tenho aqui disponível, né? Mas aí eu retornaria para aquele conceito inicial, né? Para a motivação da gente utilizar o, né? Eu não quero deixar assim o meu código tão estruturado, né? Eu quero deixar organizado utilizando o paradigma de orientação a objetos, de forma que se eu precisar modificar uma lógica, uma regra de negócio do meu projeto, que eu mude em um único lugar somente. Tá? Então essa primeira alternativa não é mais válida, não é admissível aqui nessa altura do campeonato, quando a gente está usando orientação de objetos. Então, a segunda alternativa, assim, talvez mais prudente, né, seria forçar quem quiser modificar a quantidade em estoque do produto a utilizar o método quantidade em estoque. Como que eu faço isso? Bom, o primeiro passo é não permitir mais esse acesso direto aqui ao atributo. Ou seja, não permitir esse acesso aos membros externos à própria classe. Então, o que eu posso fazer aqui, por exemplo? Eu posso definir esses métodos aqui, esses atributos, perdão, todos como privado. Adicionando essa palavrinha reservada, private. Certo? Então, assim, basta especificarmos, né, na definição da classe que seus atributos estão privados, né? Ou seja, eles não poderão ser acessados para quem não faz parte da classe, mesmo que esteja no mesmo pacote. Fazendo isso, pronto, né? Eu garanto que esse atributo especificamente ele só pode ser acessado aqui dentro da classe. Tá? Que nem aqui esse método aqui, boolean, diminui a quantidade de estoque. Tudo bem, ele pode acessar a quantidade de estoque, porque é um atributo da classe, né? Faz parte da classe. Tá? E aí, vocês viram aqui que já até ocasionou um possível erro aqui. Né? O que seria esse erro, basicamente? Ó, se você ampliar aí a tela, né, ele vai dizer o seguinte. Ó, quantidade em estoque
tem um acesso privado aqui no produto. Ou seja, a main ela não consegue mais acessar esse atributo desse objeto. Mesmo que o construtor esteja como default aqui. Né? O construtor está como default aqui. Né? A main ela não consegue mais acessar. Tá bom? Por conta do modificador de acesso private. Tá? E marcando o atributo como privado, restringindo seu acesso a quaisquer outras classes, né? Fazendo que o código, consequentemente, não compile. Se a gente tentar compilar isso aqui, vai dar problema. Né? Ó. Erro de compilação. Né? Terror. Isso aqui. Né? É bem intuitivo. Né? Ele já meio que nos sugere alguma coisa. Né? Acesso privado aqui em produto. Tá? Então, assim, o objetivo aqui é apresentar alguns problemas e também as respectivas soluções, mas assim, mais do que isso, né? Vocês entenderem o porquê desses problemas, tá?